Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar num tema que, olha, desafia umas ideias bem antigas que temos na cabeça: a agressora sexual feminina. É um assunto que muitas vezes fica no silêncio, sabe? Mas as pesquisas, como as que a gente vai ver aqui, mostram que é uma realidade bem mais comum do que se pensa. Então, vamos direto ao ponto. Se eu perguntar qual é a imagem que vem à cabeça quando se pensa num agressor sexual, para a maioria das pessoas a resposta é quase que instantânea e tem um gênero muito, mas muito definido. Pois é. E é justamente essa imagem que a gente vai desconstruir um pouco hoje. A percepção que todo mundo tem, aquela que foi reforçada por anos e anos na mídia, nos filmes e até nas pesquisas, é a do agressor homem. Só que a realidade que os estudos mostram é bem mais complexa, cheia de detalhes que a gente nem imagina. Bom, para a gente entender o cenário todo, a gente precisa primeiro ir na raiz do problema. Por que será que esse estereótipo do homem agressor é tão, mas tão forte na nossa cabeça, no nosso imaginário coletivo? É que, historicamente, sabe, o foco todo, tanto da sociedade quanto do mundo acadêmico, foi quase que 100% nos agressores homens. E aí se criou um ciclo, né? Mais estudos sobre homens geram mais políticas públicas focadas neles, e isso reforça na cabeça das pessoas que esse é um crime de homem. O resultado? Um ponto cego gigantesco. Uma pesquisadora, a Miriam Danoff, lá em 2004, botou o dedo na ferida. Ela deu um nome para isso: cultura de negação. O que é isso? É tipo uma recusa da sociedade inteira, muitas vezes até sem perceber, de aceitar a ideia de que mulheres também podem cometer esse tipo de crime. Tá, mas de onde vem essa tal cultura de negação? O que alimenta isso? Agora a gente vai fundo nos fatores sociais que, segundo a pesquisa, constroem essa negação toda. E para isso, tem um conceito que é chave para a gente entender o resto. Esse conceito são chamados roteiros sexuais. Pensa assim, são como umas regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que a sociedade ensina pra gente sobre como homens e mulheres devem se comportar sexualmente. São umas normas que a gente absorve desde criança e que acabam moldando o que a gente espera de cada um. E olha que interessante o contraste que esses roteiros criam. O papel tradicional do homem é o de controlador, ativo, o que toma a iniciativa. E o da mulher, o oposto, passiva, submissa e, principalmente, a cuidadora. Com essa divisão tão marcada, fica muito difícil, quase impossível, imaginar uma mulher no papel de agressor. E esse papel de cuidador é muito forte, né? A gente cresce associando a figura da mulher com cuidado, com proteção, com a maternidade. Essa imagem bate de frente com a ideia de um predador. É um conflito tão grande na nossa cabeça que a gente acaba duvidando ou até negando que isso possa acontecer. Ok, então a gente já entendeu a parte cultural da coisa. Agora vamos para os números. E é aqui que a história fica ainda mais surpreendente, porque os dados oficiais, bem, eles não contam nem metade da história. A realidade que as vítimas relatam é bem outra. Olha só, se a gente pegar os dados oficiais de prisões lá nos Estados Unidos em 2012, as mulheres foram responsáveis por 7,8% das detenções por crimes sexuais, tirando o estupro, tá? Bom, olhando assim de primeira parece um número baixo, né? Parece que confirma o estereótipo. Só que a gente sabe que crimes sexuais, no geral, quase não são denunciados. E quando a agressora é uma mulher, aí que a subnotificação é maior ainda. Para ter uma ideia mais real da situação, a gente precisa olhar para outras fontes, tipo as pesquisas que vão direto nas vítimas. E aqui que o queixo cai. Pesquisas que vão lá e perguntam diretamente para as pessoas sobre o que elas viveram mostram que 20% dos meninos e 5% das meninas que sofreram abuso infantil dizem que a agressora era uma mulher. E tem mais. Em estudos mais profundos, quando a vítima é um menino, a agressora é uma mulher em 40% das vezes. 40%! A diferença entre os números oficiais e o que as vítimas contam é absurda. Então, resumindo, existe o estereótipo de um lado e do outro os relatos das vítimas, que contam uma história completamente diferente. Isso leva a gente para uma pergunta central. Afinal, o que o público em geral pensa sobre isso? Vamos ver agora os resultados de uma pesquisa bem específica que foi investigar justamente essa questão. E prepare-se, porque os resultados são surpreendentes. Para responder isso, a gente vai se basear num estudo bem importante que foi publicado na revista Violence and Victims. O nome do estudo é Female Sex Offenders, Public Awareness and Attributions. Nele, uns pesquisadores lá de Nebraska, nos Estados Unidos, foram para a rua medir o que as pessoas realmente pensavam sobre o assunto. A pergunta principal do estudo era basicamente esta: será que aquela tal cultura de negação que a pesquisadora Adenov falou anos antes ainda existia?
Será que as pessoas realmente se recusavam a acreditar que mulheres podiam cometer esses crimes? E a resposta foi um baita de um susto. E ela pode ser resumida em um único número bem impactante: 93,8%. É isso mesmo. Quase 94% das pessoas entrevistadas disseram que acreditavam que mulheres podem sim cometer crimes sexuais. Esse resultado vai totalmente contra a ideia de que existe uma negação geral na sociedade. Parece que a consciência do público, talvez por causa de alguns casos que apareceram muito na mídia, mudou. E o estudo foi mais fundo ainda. Perguntaram por que as pessoas achavam que as mulheres cometiam esses crimes. E a resposta mais comum, de 63% dos entrevistados, foi todos os motivos. Isso mostra que o público não vê uma causa simples, sabe? Vê a coisa como algo complexo. Pouca gente apontou para uma única coisa, como só problemas psicológicos ou só questões emocionais. Certo, então parece que o público já tem uma noção de que isso acontece. Mas por que é tão importante que todo mundo, o público, os profissionais, tenha essa consciência? Quais são as consequências reais quando a gente não fala sobre esse assunto? Olha, as consequências são muito sérias. As vítimas, em especial meninos e homens, sentem uma vergonha ou um medo de serem julgados que acabam não denunciando. Agora imagina a pessoa criar coragem, contar o que aconteceu e dar de cara com alguém que não acredita nela. O trauma só piora. E a pesquisa mostra que isso acontece até com policiais, com médicos, que podem duvidar da história. E o ponto mais importante de todos é este: o dano psicológico para a vítima, no longo prazo, é devastador do mesmo jeito, não importa se um agressor foi homem ou mulher. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: admitir que qualquer pessoa, homem ou mulher, pode ser um agressor não é só para corrigir uma estatística ou um estereótipo. É o primeiro passo, o mais essencial de todos, para que as vítimas, todas as vítimas, se sintam seguras para denunciar, para que elas recebam o apoio que precisam e, claro, para que a justiça possa ser feita. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Se a gente realmente entender e absorver essa ideia de que gênero não define quem é agressor e quem é vítima, como isso deveria mudar o jeito que a gente ouve, que a gente acredita e que a gente reage quando alguém nos conta que sofreu um abuso? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. Agradeço a companhia de todos nesta análise.